E aí, minhas vidas, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor. Por aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, lifestyle e também sobre viagens. No vídeo de hoje, como prometido, eu trouxe um último vídeo da nossa série de vídeos sobre o Rock in Rio, que é o vídeo de gastos, né? Para que vocês tenham um panorama completíssimo aí de como que foi essa viagem. Se você chegou por aqui só agora, eu vou te convidar para no final desse vídeo acessar a nossa playlist ali dessa série de vídeos sobre o Rock in Rio, para que você tenha ali acesso a todos os materiais que já foram produzidos. No primeiro vídeo eu conto tudo sobre o festival, tudo que você precisa saber mesmo sobre o festival. Tem também um vídeo super completo de como você vai organizar o teu roteiro de viagem. Tem um vídeo de preparando a mala de viagem e todos esses vídeos têm materiais, tá? Linkados neles, que são materiais que vocês vão poder utilizar, fazer uma cópia para vocês e usar também para organizar as viagens de vocês. E além disso, tem os 3 vlogs, um de cada dia lá no Rio de Janeiro, que mostra na prática tudo que foi falado nos vídeos, né? Todas as dicas que eu passei nos vídeos anteriores, na prática. Então, se você quer participar da próxima edição do festival, você não pode perder todas essas dicas. Não sem mais enrolação, eu já abri aqui a minha planilha para mostrar para vocês tudo em detalhes, como que foram os nossos gastos de viagem. Começando aqui, então, pela parte de transporte. Como eu falei até nos outros vídeos, quando a gente estava pesquisando como a gente ia se locomover até o Rio de Janeiro, a gente deu uma olhada nas passagens aéreas, só que assim, os valores eles estavam beirando ali os R$2.000, às vezes R$2.500, então tá ficando um pouco inviável comprar uma passagem aérea de Curitiba para o Rio de Janeiro nesse valor. É claro que isso acontece porque a cidade, né, ela tá preparada para receber o festival, então os preços eles vão nas alturas, não só de transporte, mas de hospedagem e tudo mais. Então, qual foi a solução aqui que a gente encontrou? O problema era chegar de avião no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente decidiu mesclar o nosso transporte. A gente foi de avião aqui de Curitiba até São Paulo, e de São Paulo a gente pegou um ônibus até o Rio de Janeiro. Daria para a gente pegar simplesmente um ônibus daqui direto e ir para o Rio de Janeiro? Daria. Só que assim, os preços de ônibus, para que a gente conseguisse um ônibus confortável para 13 horas de viagem, porque daqui de Curitiba até o Rio de Janeiro são 13 horas, é muito tempo, acabava que o valor ele começava a exceder também o limite ali do nosso orçamento. Então ele ficava ali, eu não me lembro nem quanto era mais ou menos, mas eu vou chutar que estava um pouco mais de R$1.000 para conseguir tanto a passagem de ida quanto a de volta. Se não me engano, beirava os R$700 ali um ônibus leito, pelo menos, sabe? Então essa foi a solução que a gente encontrou para pagar mais barato e economizar nessa questão do transporte. Então aqui, ó, de Curitiba até São Paulo, a gente cotou com 3 empresas aéreas. Eu usei o Skyscanner, tá? Se vocês tiverem dúvida em qual buscador de passagens vocês utilizem o Skyscanner, porque assim, ele sempre cota de todas as empresas aéreas, você consegue ter o melhor preço ali na hora de comprar. Então aqui a gente selecionou 3 empresas, e aí a empresa que a gente decidiu viajar foi a Latam, que estava com o melhor preço, estava R$162 só ida, daqui de Curitiba até São Paulo. E aí a gente cotou aqui com 2 empresas de ônibus, para pegar um ônibus de São Paulo até o Rio de Janeiro. E a gente chegou aqui na Penha, que era um ônibus leito, que era o melhor valor aqui dos ônibus confortáveis. Na volta, mesmíssima coisa, a gente pegou e cotou aqui com 3 empresas, mas eu não sei por que a gente escolheu a Gol aqui, porque estava um pouquinho mais cara, né? Mas no geral elas estavam quase o mesmo preço. Então, considerando passagem aérea de ida e de volta, ela beirava ali os 300 e poucos reais, que estava um preço bem ok, já que a gente está considerando, né, uma passagem de avião em momentos normais, assim, ela daria mais ou menos esse preço. E aí, passagem de ônibus, contamos com 3 empresas aqui e selecionamos também a Penha aqui como ônibus leito, porque era o melhor valor, saiu até mais barato do que na ida. Então o total que a gente gastou aqui com transporte foi R$782,24. Então assim,
de todas as formas que a gente cotou ali de transporte, essa foi a mais em conta, disparada. E claro que foi um pouco cansativo sim, mas se você está buscando economizar, eu acho que essa é uma alternativa ótima. Passando aqui para a segunda planilha de acomodação. Como que a gente fez? A gente selecionou um Airbnb, porque valia mais a pena por conta de a gente estar em 5, né, nessa viagem. Então aqui eu fiz uma planilha onde a gente colocava qual era o bairro, qual era a data, qual era o valor por noite daquela hospedagem, qual era o valor total da hospedagem considerando as taxas, porque aqui a gente está falando de Airbnb, quase todos eles têm taxas, e aí qual seria o valor por pessoa, né, para essa hospedagem. Aqui eu coloquei também uma coluna de parcelamento, porque a gente ia parcelar essa viagem em 4 vezes, então aqui daria o valor para cada um dessa parcela. Aqui também tinha uma coluna de descrição, uma coluna de cômodos e uma coluna com o link do Airbnb. Inclusive, o link do nosso Airbnb é esse aqui, tá? Caso vocês fiquem curiosos e tal, depois vocês dão uma olhada aqui na planilha. Esse Airbnb eu recomendo demais, mas eu vou falar disso daqui a pouco. E aqui a gente colocou também uma coluna para cada um dizer se aprovava ou não esse Airbnb. E aqui, por último, também tinha uma parte de check-in e observações gerais. No nosso caso, o check-in ele poderia ser flexibilizado, mas a gente teria que acordar com o anfitrião antes. Aqui eu fiz uma planilha também colocando todos os valores dessa viagem em relação à hospedagem e ao transporte. Então aqui está o Airbnb que a gente escolheu, né? Qual foi o valor total com taxas, o valor por pessoa e quanto cada um pagaria na parcela. Aqui do lado tem uma parte muito legal de pagamentos, porque assim, se você estiver viajando em grupo e, por exemplo, você vai utilizar o seu cartão de crédito para dividir ali, para pagar a hospedagem completa e cada um tem que pagar para você, a gente fez dessa forma aqui. A gente colocou cada um, os meses, né, cada parcela, qual era o vencimento do cartão e qual era o valor por parcela para cada um pagar. Então ficou muito mais fácil de observar. E aí aqui a gente fez a mesma coisa com as passagens aéreas. A gente colocou o local, data, valor total, né, que aqui era considerando passagem de 3 de nós. Então, o valor por pessoa e o valor do parcelamento também. 3 não, acho que aqui tá quase os 5. Aqui eu acho que tá os 5. E aí o aeroporto, qual era o horário de saída, horário de chegada e algumas observações e o mesmo esquema aqui do lado. Isso facilitou demais. A gente fez isso para cada um deles, tanto ônibus quanto avião. Na planilha seguinte aqui de lugares para visitar é onde está o roteiro antes da viagem. Esse roteiro aqui eu fiz, né, para que a gente se baseasse ali na viagem, mas ele está com valores aproximados que a gente ia gastar tanto com alimentação ou nos lugares que a gente fosse, né, que tivesse ingresso para pagar, tanto com transporte. Então, vou recapitular rapidinho como funciona essa planilha aqui. Tem a hora, o que fazer aqui, então o lugar que a gente ia, dia, qual era o valor, né, que a gente ia gastar nesse lugar, qual era o valor de transporte, sim, eu deixei 2 colunas separadas para facilitar aí esse esquema de gastos, qual era o meio de transporte, aqui também tem uma coluna para observações, para outros links, que no caso a gente podia colocar ali menu de restaurante, etc. E também coloquei uma coluna aqui de Instagram, que também, em relação aos lugares, daria para colocar aqui os links do Instagram para ficar mais fácil e tal de lembrar. E aí aqui em cima tem um link do mapa que eu fiz, né? Vocês também vão ter acesso a esse link, onde está pontuando os lugares na cidade. Então fica muito mais fácil de visualizar para na hora de você fazer o teu roteiro, você conseguir ir ali em lugares que estejam um próximo do outro, tá? Então vocês podem explorar muito bem essa planilha aqui depois, não vou me estender muito nela. Aqui a gente também tinha colocado embaixo os lugares que a gente poderia ir e com algumas informações já. Valores de ingresso, tudo mais, horário de funcionamento, outras observações, links que eu achava importante. Então tudo eu coloquei aqui nessa planilha também, vocês vão poder dar uma olhada. Coloquei aqui separado lugares de comida, tá? Para ficar mais fácil. E aí algumas observações sobre esses lugares e tudo mais. E outras informações aqui que eu considerei importantes. Além disso, aqui embaixo tem alguns vídeos que eu vi para organizar essa viagem, mas no final também vou deixar o link da playlist que eu usei com todos os vídeos, tá? Mas assim, se vocês assistirem minha playlist, vocês já vão estar assim, ó, super suaves, tá? Mas nesses outros vídeos tem lugares que eu acabei não mostrando, então talvez seja interessante vocês assistirem. E aí aqui na próxima planilha, sim, tem o roteiro final finalizado. Por quê?
esse roteiro aqui, ele teve modificações, né? Porque na viagem acontece perrengue, acontecem os imprevistos, é normal, tá, gente? Então aqui, esse roteiro específico é o roteiro que aconteceu, tá? Então, aqui estão os valores corretos de transporte, os valores que foram gastos nos lugares, só que tudo em relação aos meus gastos, tá? Mas aqui no final vai ter uma planilha com os gastos dos meus amigos também, para vocês terem uma ideia ali de quanto cada um gastou. Mas essa em específico é em relação aos meus gastos. Então, aqui eu coloquei bem certinho quanto que eu gastei, por exemplo, na praia, eu gastei R$55, gastei R$7,90 de Uber para ir no café que a gente tomou depois da praia. Lá no café eu gastei aqui R$61,60. E aí no final de cada dia tem ali o valor total que eu gastei naquele dia em específico, tanto com alimentação quanto em transporte. E aí aqui no final da planilha tem uma soma também, tudo fórmula aqui prontinha para você, para calcular para você não ter nenhum trabalho, tá? Então aqui deu o valor total, que é considerando alimentação, presentes, lembranças, etc. E aqui o total que eu gastei com Uber, basicamente, que na real não foi tudo isso. Eu não sei porque tá dando esse valor aqui, mas vocês relevam, tá? Depois vai ter uma outra parte que vai estar mais certinho aqui na planilha mostrando. E aí aqui seria o valor final, né, de tudo isso. Então depois vocês exploram essa planilha aqui com muita calma, tá? Que aí vocês vão encontrar muita informação. Aí a próxima aqui na planilha, dentro da nossa grande planilha, são as caixinhas. Meus amigos decidiram ir me mandando dinheiro mensalmente para eu guardar para eles, porque eles não são bons administrando. Então, eu criei caixinhas lá no meu banco, e aí eu colocava sempre a data e o valor que eles me mandavam. No final, cada um teve um total aqui de dinheiro guardado, e aí tinha um objetivo que era mais ou menos R$2.000 ali, para a gente ir tranquilo para a viagem. E aí, quanto faltava desse objetivo? Então, alguns guardaram até um momento e depois retiraram, outros acabaram não guardando. Eu confesso que demorei um pouco também para guardar, mas como era eu que estava administrando, então tudo bem. Então, basicamente, isso aqui em relação a caixinhas, se você também for o administrador do grupo. Por último, a gente tem a planilha que eu acho que vocês estavam mais curiosos, que é a planilha de gastos individual de cada um. Aqui tá meio cagado, mas eu arrumo depois para vocês a planilha, tá? Pra ficar bem bonitinho ali. Mas, basicamente, o Henrique, aqui tem discriminado todos os valores que ele gastou em cada um dos lugares, então vocês conseguem ter uma noção ali de quanto eles gastaram em cada atração que a gente foi, né, ou lugar. Então, o total de gastos dele foi R$1.016,81. O saldo que ele tinha guardado era R$860. Então, ele passou ali do orçamento dele R$156. Então, assim, de maneira geral, considerar que ele ficou bem dentro. O Everton, ele já gastou aqui um pouco menos, gastou R$512. E aí, nesse caso, eu preciso falar também que o Everton precisou ir embora um dia antes, por isso que o valor dele é bem menor, porque ele tinha uma prova para fazer aqui em Curitiba, então ele precisou vir embora antes, ele acabou não participando de um dia completo lá. Então, para ele ficou bem mais barato, né, essa questão. Então, aqui, o que ele gastou na viagem foi R$500. O Vinícius não colaborou comigo, então ele não colocou aqui os gastos dele. Eu coloquei todos os meus gastos aqui também, e eu sou a pessoa, eu não sou o que mais gastei, porque o Henrique gastou mais que eu, mas normalmente eu sou o que mais gasta. Então aqui, de total da minha viagem, deu os R$1.765,86. Eu tinha de saldo 1.032, mas trabalhamos com cartão de crédito por aqui, então deu tudo certo no final. E o Henrique gastou ali R$2.303,40. Ele colocou um total aqui mais ou menos por dia, então não dá para vocês verem com detalhes, mas com o meu, do Everton e do Henrique, vocês podem ter uma noção de quanto cada um gastou nos mesmos lugares, sabe? Então, basicamente isso, ele passou um pouquinho também do orçamento dele, mas assim, nada muito exorbitante, né? Então, basicamente, aquele valor ali de R$2.000 era só para a gente ter uma noção ali de quanto a gente precisava e para ficar tranquilo na viagem. E aqui no início, a primeiríssima planilha de todas é a planilha que vocês conseguem ter um panorama geral de quanto custou a viagem completa. Porque aqueles valores ali que eu mostrei para vocês dentro do roteiro são os valores que a gente gastou na viagem quando a gente estava lá. Mas fora esses valores, tiveram os valores antes, né, pré-viagem, que era transporte, hospedagem e tudo mais. Então aqui, ó, passagem aérea, a gente gastou R$338 cada um.
De passagens de ônibus, R$ 443,90. De hospedagem, cada um pagou R$ 437,28. De transporte, de locomoção dentro da cidade, Uber, metrô, VLT, patins, enfim, todos os meios de transporte, gastamos ali uma média de R$ 213,12 para cada pessoa, tá? Aqui de atrações, né? Que pode ser variável, porque depende de lugar que você quer ir ou não. A gente gastou R$ 269,50. Aí a gente também gastou com o transfer do Rock in Rio, que era o transporte primeira classe, foi R$ 160. Ele levava a gente para o festival, trazia de volta, tinha alguns benefícios. Eu já comentei sobre ele lá no primeiro vídeo da série. Aqui no Rock in Rio, de fato, eu gastei R$ 324. Isso porque eu comprei muito produto oficial e também as comidas no Rock in Rio eram bem caras, assim, de modo geral. Com a alimentação na viagem, eu gastei R$ 718 mais ou menos, tá? E aí de locker também no Rock in Rio, esse valor aqui é de 17,16 é dividido por 5, tá? Então o locker foi 70 e poucos reais. Daí a gente comprou um só e dividiu entre todo mundo. Aí aqui com lembranças, né? Rock in Rio, eu gastei R$ 161. Aí também gastei bastante com o meu look do festival, porque eu acabei comprando enfim, gente, não vou entrar nesse mérito. O total da viagem, né, pra mim, foi R$ 3.500 aproximadamente. Mas vocês podem aqui, por exemplo, vocês podem não gastar tanto com o look de festival, aí vocês deletam esse valor. Lembranças, pode ser que vocês não gastem tanto também, tira esse valor. Pode ser que vocês gastem menos com alimentação. Então, isso aqui é variável, mas essa é a minha experiência individual de ir no Rock in Rio e ainda passar outros 2 dias no Rio de Janeiro. Confortável, lugares ótimos, sabe? E comendo bem. Então, esse é o valor mais ou menos que deu da minha viagem pro Rock in Rio. Por fim, eu vou pontuar alguns erros e acertos dessa viagem, tá? Só para vocês se organizarem também na sua próxima viagem. Primeiro de tudo, a gente não considerou as filas que poderiam ter nos lugares lá no Rio de Janeiro. O Rio já é uma cidade muito turística normalmente, mas em época de festival a cidade ela vai estar, logicamente, mais cheia. Então o nosso erro foi não ter considerado isso no roteiro, porque assim, teve lugares, por exemplo, que a gente foi, por exemplo, o Parque Lage. A gente teve que esperar 1h30 para entrar dentro dele. A gente optou por almoçar lá dentro, porque também tinha a opção de você só esperar para só fazer foto, então não achamos que valia tanto a pena, então a gente optou por almoçar lá dentro, mas teve uma espera aí de 1h30. No bar que a gente foi à noite, que era o Boteco Boa Praça, ele é um bar bem hypado do Rio de Janeiro, então também demorou 1 hora pra gente entrar, mas valeu totalmente a pena, tá? Vale a pena. E outros lugares, por exemplo, o Bondinho, demorou uns 40 minutos de fila. Então, assim, sempre considerem pelo menos 1 hora ali de fila no teu roteiro, para que você não perca os outros lugares que você quer ver ao longo do dia, mas que você faça um roteiro mais realista, sabe, de tudo. Outro erro foi a gente não ter verificado na semana da viagem o horário de funcionamento das coisas, porque, por exemplo, a gente colocou no nosso roteiro para visitar o Bondinho no sábado, e exclusivamente nesse dia do ano ele não estaria aberto. Eu não sei porquê, se algum artista estava lá em cima ou não, mas exclusivamente nesse dia ele não estava funcionando. Então a gente não conseguiu ir nesse dia, mas conseguimos remanejar para o dia seguinte, então foi tranquilo até. Mas assim, sempre confira um horário de funcionamento das coisas novamente na semana que você for viajar. E assim, o último erro que assim foi um dos mais horríveis de todos foi ter ido de roupa comprida no festival. Gente, tava um calor insuportável, juro. Tava muito difícil, muito difícil mesmo assim. Então, a gente passou calor tanto de dia quanto de noite. Então assim, pro próximo festival eu sou totalmente time roupas curtas, para você não passar nenhum perrengue em relação a isso, sabe? Por fim, sobre os acertos da viagem, um dos maiores acertos foi a escolha do nosso Airbnb, como eu falei para vocês, ele ficava localizado em Copacabana, a localização dele era ótima, ficava quase atrás ali do Copacabana Palace, né, perto do posto 5 ali na praia. Então ele ficava a 2 quadras da praia, 2 quadras do metrô, em volta tinha barzinhos que a gente até foi, né, para comer. Então assim,
A localização foi excelente, o anfitrião foi excelente, ele flexibilizou o horário de check-in, de check-out pra gente. Então assim, eu recomendo demais essa hospedagem e como eu disse pra vocês, tem o link dela aqui nas planilhas também. Outro acerto incrível foi ter utilizado o aplicativo Splitwise. Sabe por quê? O Splitwise ele funciona assim, você coloca ali, faz um grupo com seus amigos. Eu paguei um Uber nesse momento e vai ser dividido entre 3 dos meus amigos, por exemplo. Você coloca ali quanto você pagou e vai ser dividido igualmente entre tal e tal pessoa. E aí você coloca e aí ele já vai te dizer quanto cada um deve para você. E aí, num outro momento, se o teu amigo pagou o Uber, ele já vai indo descontando. Então, fica muito mais fácil de você fazer o pagamento final pro teu amigo, sabe? Porque um momento um paga, outro momento outro paga, e no final vocês sabem exatamente quanto cada um se deve, sem precisar ficar quebrando a cabeça para isso, sabe? E para quem vai viajar internacionalmente, ele também é ótimo, porque ele tem conversão de moeda. Outro acerto foi verificar todos os tickets de bondinho, porque ele tem um ticket ali especial que é um pouquinho mais barato. Ele normalmente é 180, 185, mas para quem é brasileiro é 150. Eu sei que falando assim parece uma realidade paralela, tá? Mas tem muito gringo que visita lá, por isso que para quem é do Brasil é um pouco mais barato do que para quem é de fora. E o último acerto, que é o mais óbvio de todos, foi ter feito todo esse planejamento a partir dessas planilhas que eu acabei de apresentar para vocês, porque isso facilitou demais para que a gente tivesse um orçamento bem mais assertivo na nossa viagem, soubesse exatamente quanto a gente ia gastar em todos os lugares, não passasse vontade de nada e aproveitasse o Rio de uma forma super, super tranquila mesmo. E o melhor de tudo é que essa planilha você pode adaptar para qualquer viagem. Eu mesmo estou já organizando a minha próxima viagem, que é agora em novembro, para São Paulo de novo. E aí também estou organizando para as minhas futuras viagens. Então assim, ó, isso aqui é um material muito, muito rico. Mas é isso, espero que vocês tenham aproveitado demais toda essa série que eu produzi de conteúdos pro Rock in Rio. Ela começou ali 1 mês e meio antes do festival, né? Englobou o festival e agora eu tô aqui 1 mês depois que o festival aconteceu, trazendo um panorama geral completo para que vocês tenham uma noção completa mesmo de festival, de Rock in Rio, para que você consiga se organizar e planejar para ir com certeza no próximo festival, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com algum amigo teu, deixa um like. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!